Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, para quem não me conhece, eu sou a médium Lucilene Vicente, que fala aqui de Belém do Pará. Gente, eu sou umbandista, eu frequento a religião Umbanda há muitos anos da minha vida. E hoje eu vim falar, hoje que é dia de Iemanjá, dia da Rainha do Mar. Estou até com a guia de Iemanjá. Essa guia eu ganhei quando eu me tornei mãe, quando eu ganhei o meu posto, o meu cargo dentro da Umbanda. Ganhei da minha madrinha. Eu sou filha de Oiá, mas eu fui presenteada com essa guia de Iemanjá pela minha madrinha de santo. Eu quero falar um pouco sobre a Umbanda. Hoje que é dia de Iemanjá. Iemanjá, que é a rainha dos oris. Ori, para quem não sabe, é a cabeça. É a rainha de todas as cabeças. Eu quis vir falar um pouco sobre a Umbanda, a importância da Umbanda na vida do umbandista, na vida de um ser humano que necessita da ajuda da Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião como qualquer outra religião. Eu vou misturar muito um depoimento, na verdade eu vou fazer um depoimento para vocês sobre a Umbanda na minha vida, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender e captar o que significa a Umbanda na vida de um médium. Gente, a Umbanda, ela vem para te dar equilíbrio mediúnico, equilíbrio espiritual na tua vida. Antigamente não existia a Umbanda, né? Não tinha a religião Umbanda. Só que os seres humanos, as pessoas, elas passavam por diversos fenômenos paranormais de mediunidade. E ninguém sabia identificar o que era aquilo. Antigamente, uma pessoa que tinha os dons mediúnicos, ela ou estava possuída pelo diabo, pelo demônio, ou ela tinha problemas psiquiátricos, né? Então, quem escutava vozes, quem via espíritos, quem tinha realmente aquele tormento espiritual, porque o médium, de início, ele vai ter aquele tormento espiritual, e a Umbanda, ela vai encaixar, ela vai doutrinar tudo isso naquele ser humano. Eu digo muito que é como se fosse assim os X-Men. Os X-Men, eles têm aqueles poderes descontrolados quando eles chegam na escola lá, né, do mestre, ele vai regulando cada um poder, né, dos X-Men. Eu digo muito que é muito parecido com isso. Então, assim, serve muito também o que eu vou falar, de repente, se você está passando por isso, ou se de repente tem alguém do teu lado que esteja passando por isso, para te dar um caminho também. Olha, gente, o médium, ele nasce médium. Ele não se torna médium, ele nasce médium. Ele já nasce com isso. Ele já nasce com uma missão predestinada àquilo. Por isso que as coisas vão acontecendo desde a infância, e sem que a pessoa consiga entender, perceber, ela se sente literalmente perdida. Eu vou dizer sobre o meu caso. Assim, eu, na minha infância, assim, dentro da minha casa, não era permitido outra religião. O meu avô, por parte de mãe, ele dizia muito: nós somos católicos, apostólicos, romanos. Não existe outra religião, é só essa. Então, eu cresci escutando muito assim, que quem escuta vozes, quem vê espírito, é coisa do diabo. Eu também cresci muito escutando que a Umbanda é do demônio. A Umbanda é do diabo. Por que eu acho muito importante falar sobre a Umbanda e dizer para você que é umbandista, não ter vergonha de falar que você é umbandista, porque a gente vai quebrando esses paradigmas em cima da religião. A gente vai abrindo para outras pessoas chegarem, terem as suas soluções e não terem medo. Gente, até que então chegou, né, o
o dono, o patrono, digamos assim, da Umbanda, e começou a Umbanda no Brasil, aonde todos eram bem-vindos, os índios, os pretos velhos, os caboclos, e começou a se incorporar essas entidades para ajudar o ser humano. Então, eu na minha infância, eu escutava vozes. Eu, quando eu tinha, assim, as idades exatamente eu não vou me recordar muito, né, gente? Porque já tem muitos anos. Mas eu era criança, devia ter uns 8 anos. Eu escutava vozes e passos no quintal da minha casa. Eu chamava o meu pai, ele não escutava nada e ele dizia que aquilo que eu estava sonhando, que eu estava fantasiando, que era mentira minha. Mas eu já estava escutando. Quando eu tinha 2 anos, eu conversava sozinha. Todo mundo, não, é coisinha de criança, os amiguinhos imaginários, são os anjinhos ali conversando com ela. Mas já eram espíritos conversando comigo quando eu tinha 2 anos. Então, é muito importante a gente não dizer, é coisa de criança, a criança tá inventando. Isso aí é anjinho. É importante você perceber que aquela criança, ela tem uma mediunidade aonde tem que ser trabalhada, aonde tem que ser guiada, direcionada a um terreiro. Gente, tem gente que só vai ter a paz espiritual dentro da Umbanda, como foi o meu caso. Só que com o passar do tempo, essas coisas não foram modificando, pelo contrário, essas coisas foram aumentando em mim. Cada vez mais eu via gente morta, eu escutava cada vez mais as coisas, aquilo me dava uma perturbação, literalmente, de eu ir para a escola e eu não conseguir terminar uma prova, para vocês terem uma ideia. A minha vista escurecia, eu começava a escutar muitas vozes, o meu corpo ficava dormente, parecia que eu ia desmaiar, e eu saía correndo, literalmente, eu entregava a prova e ia correndo para minha casa desesperada. As pessoas começaram a se afastar de mim porque diziam que era o diabo querendo me levar. E quem ficasse perto de mim, o diabo ia levar junto. Os meus amiguinhos afirmavam isso, eles diziam isso. Mas por quê? Porque eles também cresciam escutando que quem escuta espírito, quem vê vozes, ou é pessoas com problemas psiquiátricos, ou é ali coisa do mal, é o demônio que está ali do lado daquela pessoa. E isso não é verdade. Então, assim, eu tive várias fases da minha vida até encontrar a Umbanda. Eu encontrei a Umbanda ainda na minha adolescência, mas antes disso, da minha transição de criança para adolescência, eu sofri muito. Teve uma época que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Não conseguia dormir por conta das vozes que eu escutava muito forte. Eu comecei a ficar muito só porque as pessoas não queriam ficar do meu lado, porque eu sempre via as coisas para as pessoas e eu falava, na minha inocência, eu simplesmente falava tudo. Se eu visse uma mulher, que nem teve um relato também de um rapaz que chegou perto de mim, eu vi uma mulher loira chorando muito do lado dele e eu falava, era ele, tinha dito na época que era a irmã dele que tinha falecido, que tinha acontecido uma coisa ruim. Então, eu por ser criança, a pessoa chegava perto de mim e eu saía falando sem parar. Só que muita gente não gosta disso. A pessoa que gosta é aquela pessoa que vai atrás para saber. A pessoa que não vai atrás para saber, ela não gosta. Então, eu fui para diversas religiões, gente, antes de ir para a Umbanda. E nada tinha solução. As coisas só iam cada vez mais ficando mais forte e mais presente no meu dia a dia. Para vocês terem uma ideia, teve um episódio que eu cheguei em casa, quando eu abri a porta, não tinha ninguém em casa. Quando eu abri a porta, eu vi um homem, assim, era um corredor grande, a gente abria a porta e dava de cara com o corredor, que dava lá no final da cozinha, era um corredorzão. Quando eu abri essa porta, que eu ia entrar, eu vi um homem na cozinha, eu vi essa coisa assim, ele botou a cara no corredor e saiu. Eu fiquei tão desesperada, gente, que eu fiquei no pátio por muitas horas. Eu não conseguia entrar em casa. Só que eu sabia que aquilo era um espírito. Só que as pessoas diziam tanto que era coisa do demônio, que o demônio ia me levar, que o diabo me queria. Eu achava que ele é o diabo, ele vai me levar agora se eu entrar em casa. Eu era criança, eu fiquei muitas horas no pátio esperando alguém chegar.
Para vocês terem uma ideia, uma amiguinha minha chegou e perguntou, assim na rua, né, o que eu tava fazendo, tava acontecendo. Eu contei para ela ficou do meu lado. E eu lembro que nessa época tava passando um carroceiro na rua. E a gente chamou um carroceiro e falou para ele: moço, pelo amor de Deus, entra aqui, vê se tem alguém lá dentro, porque a minha amiga tá há muito tempo aqui fora, ela não consegue entrar. Graças a Deus ele era uma pessoa que não fez nenhum mal pra gente. Eu lembro até hoje dele, que ele pegou um pedaço de pau e ele entrou lá em casa. E ele foi até o final, voltou, e ele falou: não tem ninguém aí, vocês podem entrar. E tava começando a chover também. Só que pra mim foi pior, antes ele ter dito que era uma pessoa. Porque pra mim, na minha cabeça, bem, é o demônio, então. Então, gente, para vocês conseguirem entender, se eu tivesse sido direcionada desde a minha infância, de ser criança, para um terreiro de Umbanda, muitas coisas teriam deixado de acontecer comigo. E também essa questão de achar que o demônio, que o diabo queria me levar. E eu poderia estar com o meu equilíbrio emocional e espiritual muito alinhado desde sempre. Então eu tive que aprender as 3 porradas mesmo, a conviver com essa mediunidade sozinha, escondida. Muitas vezes eu não contava nada para ninguém do que acontecia. Eu lembro um outro episódio também, as crianças, né, elas iam se afastando assim de mim, porque todo mundo sabia dessa minha situação. Mas as crianças não diziam que eu tinha um problema psiquiátrico, porque de fato eu não tinha. Os adultos viam que eu não tinha um problema psiquiátrico, mas eles diziam que era coisa do diabo. E não queriam, minha mãe, assim, as pessoas da minha casa não direcionavam para Umbanda. Apesar que a minha mãe também tinha, a minha mãe tem até hoje, todo esse histórico de mediunidade. Mas o meu avô não permitia que nós fôssemos por uma outra religião. Quando começou comigo, quando eu comecei a me entender mais por gente, digamos assim, eu não aceitei não ir para a Umbanda. Eu não aceitei que fizessem comigo o que fizeram com a minha mãe, de olha, não pode procurar, é coisa do diabo, tem que ficar no catolicismo e pronto. Eu que já me rebelei, né? Eu que já não aceitei isso. Então, assim, é uma certa ignorância até do ser humano. Achar que a Umbanda é coisa do diabo. A Umbanda, ela dá discernimento, ela dá coerência, ela dá equilíbrio na vida espiritual do ser humano. Eu perdi muito porque eu não conseguia fazer prova, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia estudar. Isso era todos os dias da minha vida. Tinha vezes que eu não conseguia dormir por conta da perturbação espiritual. Ah, isso então é coisa ruim, porque os espíritos estão tirando a tua paz. Não, é porque eu sou médium, então eu tenho que me regularizar dentro da minha religião. Tanto que hoje isso não acontece mais. Porque eu tenho todo o equilíbrio dentro da religião. Então a religião, ela é para dar o equilíbrio espiritual na vida do ser humano. Então assim, depois que eu fui para a Umbanda, tudo começou a se alinhar. Tudo começou a ficar tranquilo, tudo começou a me dar paz. Hoje em dia eu escuto espírito, eu vejo, mas eu já sei que aquilo é um espírito. Eu já não fico desesperada, já não fico... Eu já tenho aquele equilíbrio, eu já tenho um discernimento que aquilo é normal, que não é o diabo querendo me carregar. E quando eu cheguei na Umbanda, que eu vi que todas as pessoas eram igual a mim, eu vi que errado era aquelas pessoas que diziam que eu era demoníaca, que o demônio me queria. Que não. Quando eu cheguei na Umbanda, eu percebi que eu tinha um dom maravilhoso, que eu poderia ajudar os seres humanos de alguma forma. E hoje em dia eu tenho todo esse equilíbrio, até mesmo de falar as coisas para as pessoas. Então a gente se equilibra dentro da religião. E tem coisas que é só dentro da religião da Umbanda. Eu passei por diversas religiões, eu passei pelo catolicismo, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, as coisas não adiantaram. Eu entrei na messiânica, eu fui batizada também na messiânica, ministrava Jorém, as coisas não adiantavam. Eu cheguei aí para a igreja evangélica também, assisti alguns cultos, as coisas não adiantavam. As coisas só melhoraram, no meu caso, na minha situação, na Umbanda. Quando a gente percebe o poder das ervas em cima da gente. As ervas medicinais dentro da Umbanda, elas são medicinais, literalmente,
elas acalmam, elas acolhem, elas tiram uma perturbação, elas te alinham. Você se fazer no santo também, você está equilibrando a tua vida espiritual. Gente, se fazer no santo, entrar na Umbanda, ela vai muito além do que a pessoa querer uma condição financeira, ela querer um amor, não é isso. Você tem as consequências disso, mas esse não é o foco. O foco é tu te equilibrar espiritualmente, é você se conectar com o espiritual e ficar tudo alinhado na tua vida. Eu fui uma pessoa que eu tive dificuldades também de relacionamentos por conta dessas situações espirituais. Quando eu me relacionava com alguém, automaticamente eu já via todas as coisas para as pessoas. Comecei a jogar carta com 15 anos de idade, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto do não para mim. Se me limitarem a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço e mostro que eu sou capaz. Eu, com 15 anos, eu comecei a jogar carta. Porque eu via realmente que tinha uma entidade do meu lado e que eu podia ter o dom de prever o futuro. E eu comecei a fazer, mesmo meu avô não aceitando. Mesmo algumas pessoas da minha família dizendo que isso não era certo. Por isso que eu sempre falo para vocês, não aceitem um não do outro na vida de vocês. Então, o que eu quero dizer, a Umbanda ela é muito importante na vida do ser humano médium, na vida de um médium, na vida de uma pessoa que nasceu médium e vai morrer médium. Mediunidade não se adquire, mediunidade não se acaba. A pessoa nasceu médium, ela vai ser médium até ela morrer. Não adianta. Ela pode não querer exercer mais exercer que eu digo para o público, aquela mediunidade. Mas ela sempre vai ser médium, sempre. Então, você precisa de um equilíbrio na tua vida. Quando eu comecei com meu marido, a primeira coisa que eu falei pra ele, olha, eu vejo espírito, eu falo com mortos, vai ter dia que eu não vou estar legal, vai ter dia assim, 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 assado. Eu nunca escondi a minha religião de ninguém. Eu nunca escondi meus problemas de ninguém também. É isso, você vai querer um relacionamento comigo? Porque eu prefiro dizer logo agora, senão a gente encerra por aqui e cada um segue sua vida. Ele falou, eu quero. Então, o que eu quero também dizer com isso? Não se escondam, gente. As pessoas elas vão criticar mesmo, porque elas não sabem um real fundamento da Umbanda. Elas não sabem que é para te dar um equilíbrio, elas não sabem que é para te dar um discernimento, elas não sabem que é para você poder viver bem entre o mundo material e entre o mundo espiritual. A realidade que o médium, ele vive nos dois mundos. Ele vive no mundo material e ele vive no mundo espiritual. E muitas vezes isso não é normal para a maior parte da população terrestre, isso não é normal. Porque eles vão atacar e vão criticar aquilo que não acontece com eles, aquilo que eles não acreditam. Mas você que sente essas questões todas espirituais, procure um terreiro, procure uma casa de Umbanda para você se desenvolver e se equilibrar e ficar bem na sua vida. Se você tem uma criança dentro da tua casa que tu percebe essa mediunidade na criança, leve ela a um terreiro de Umbanda sério e verdadeiro, que vai ser a salvação dela espiritual. Vão dar equilíbrio espiritual nela. Se tivessem feito isso comigo desde quando eu era criança, gente, muita coisa não teria acontecido comigo. Eu não tinha amigo, eu era solitária, eu era depressiva, eu não conseguia estudar, as pessoas se afastavam de mim, as pessoas se afastavam mesmo de mim por conta dessa situação. Eu incorporava espíritos. Eu me lembro uma vez que teve uma festa na casa de umas pessoas, eu era adolescente já. Não queriam que eu fosse, mas eu fui. Não deu outra, chegou lá, eu incorporei. Espírito. Quando a gente também tem essa doutrinação espiritual, espíritos mistificadores, eles não vão mais chegar na gente. Só vão ser os espíritos realmente de luz. Tem muita diferença, tá, gente? Tem espíritos mistificadores que eles entram no corpo da pessoa e se diz que é uma pombagira, diz que é um Exu,
diz que é um caboclo e na verdade nem é. Então eu tinha muito essa questão antigamente, antes de me desenvolver, essas questões de espíritos. E depois que eu passei a me desenvolver na Umbanda, que isso saiu de mim. Só vem os espíritos verdadeiros. Os caboclos verdadeiros, as pombagiras verdadeiras, os exus verdadeiros, o orixá. Mas para isso acontecer, você tem que se desenvolver, você tem que entrar num terreiro de Umbanda e eles vão dar o equilíbrio espiritual na tua vida. Eles vão te dar discernimento na tua mente. Eles vão te dar caminho para você caminhar numa vida tranquila, porque a tua mente vai estar tranquila. Se o teu espiritual não estiver tranquilo, a tua mente automaticamente não está tranquila. Porque o espiritual, ele mexe diretamente na tua cabeça. Ele mexe diretamente na tua mente. Então, por isso que alguns casos são casos patológicos. Alguns casos são casos para você ir no médico e no psiquiátrica, né? Tomar os seus remédios. Mas a maioria dos casos é espiritual. Que só o espiritual vai resolver. Por isso você tem que ter os dois diagnósticos. Você tem que ter o diagnóstico do médico e você tem que ter o diagnóstico também da vida espiritual. O espiritual só resolve o espiritual, não resolve outra coisa. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa está com muita perturbação, a pessoa está desesperada, a pessoa não consegue ver a verdade na frente dela. É perturbação de espírito, a pessoa não consegue enxergar. As ervas vão dar uma solução para aquilo. Os banhos que ela vai fazer, os ebós que ela vai fazer, as funções dentro da religião, alimentar a cabeça dela, que vai literalmente ajudá-la. Então, gente, a Umbanda é para você ficar bem espiritualmente na tua vida. Então eu quis muito vir falar hoje sobre a importância da Umbanda na minha vida. Se não fosse a Umbanda na minha vida hoje, gente, a minha vida seria completamente desequilibrada. Talvez eu tivesse mesmo tomando um monte de remédio aí e não estaria adiantando nada, porque tem gente que toma remédio e não adianta. Tem que ir para uma questão espiritual para ver tua vida espiritual. A vida espiritual existe. Não adianta ignorar, não adianta ser cético, porque existe. A vida espiritual é fato, existe. E tem coisas que só vai se resolver dentro da questão espiritual. Então a Umbanda na minha vida foi a melhor coisa que Deus colocou no meu caminho. Quando eu achei as pessoas certas que cuidaram de mim, que ajeitaram toda a minha vida espiritual, me deram o equilíbrio e o discernimento correto. Então a Umbanda é isso, é para você se equilibrar espiritualmente. Para você ver um espírito, saber que é espírito. Se alguém vier te falar uma mensagem espiritual, você saber que aquilo é uma mensagem. Você saber qual é a forma que você deve se reportar para aquela pessoa que tem que receber aquela mensagem. E falar só para quem quer escutar, não para quem não quer escutar. E você, através da mediunidade, você pode ajudar infinitamente muitas pessoas. Os médiuns estão nesse planeta para ajudar os seres humanos a se encontrarem, a se ajeitarem espiritualmente. Se a tua vida espiritual estiver em equilíbrio, a tua vida material que eu digo é a vida do encarnado, a vida aqui, onde nós estamos, né? Ela vai se equilibrar também, porque você vai ter discernimento. Então, você que está olhando esse vídeo e está se identificando com algumas coisas, procure um terreiro, vá numa casa de Umbanda, não fique com medo, não fique com receio, porque a gente botando a nossa cara a tapa, a gente mostrando que somos pessoas normais e que somos umbandistas, a gente vai desmistificando essa situação que Umbanda é do diabo, a Umbanda é do demônio, só é endemoniado que frequenta a Umbanda. Não é. É para você ter um equilíbrio espiritual. É para você ter a sua paz interior com você e com as entidades. E através disso poder ajudar alguns seres humanos. Tá bom? Grande beijo!